Como encontrar passagens de avião baratas para viajar para a França? É sobre isso que a gente vai ver hoje. Aliás, essa é uma das perguntas que a gente mais recebe nas redes sociais sobre viagens à França. Como é que a gente faz para conseguir voltar tanto para o Brasil e para a França e não pagar rios de dinheiro em passagens de avião? Porque a gente sabe que você não quer gastar todo o seu precioso dinheiro direto na passagem e não ter nem um centavo para subir na Torre Eiffel ou aproveitar a sua viagem aqui na França. Eu queria te falar que o vídeo de hoje é um trecho do nosso novo curso que se chama Bon Voyage, que é um curso prático para quem quer viver experiências únicas, autênticas e profundas aqui na França. Ou seja, se você quer viajar à França e você quer realmente mergulhar na cultura francesa e ter uma experiência excepcional, uma viagem realmente dos sonhos, o curso Bon Voyage é para você. A gente vai abrir as inscrições pela primeira vez para esse curso no dia 19 de junho. Então, se você tem interesse, aperta aqui no izinho e faça sua pré-inscrição para receber todas as informações desse curso para você garantir a sua vaga lá no dia 19 de junho. C'est parti, allons-y! Bonjour, afrancesados! No vídeo de hoje, a gente vai ver tudo o que você precisa para fazer a reserva do seu voo para viajar para a França. A gente sabe que a fase de você reservar o voo é uma das fases mais estressantes, primeiro porque o preço é bem salgado e depois porque é essa fase que vai determinar se você vai de fato viajar ou não, porque muitas vezes você se programa para viajar e quando vê não tem o voo no horário que você quer, na data que você quer e no preço que você quer. Mas a gente vai te mostrar aqui um passo a passo super simples para você conseguir voos mais confortáveis e também mais baratos. Vamos lá para a primeira fase, que é pesquise e compare. O que a gente recomenda que você faça é que você use um site de comparação de voos. Essa é a melhor forma de você começar essa fase de pesquisa e compra, simplesmente porque esses sites comparativos vão te mostrar os diferentes preços de diferentes companhias aéreas para o trajeto e as datas que você está procurando. E uma coisa importante você saber que não existe, qual é o preço médio de um voo para ir para a França. Isso vai variar bastante de acordo com o período do ano, de acordo com o tipo de viagem, de acordo com o voo que você está procurando, se é classe econômica, se é business class, se é primeira classe, e também outros fatores diferentes. Às vezes tem um feriado na França, um feriado no Brasil, isso também acaba causando um aumento nos preços. Para começar, eu vou mostrar para vocês aqui alguns dos comparativos que a gente gosta, os sites comparativos de voo que a gente gosta. O ideal é você começar com o Google Flights. O Google Flights, simplesmente, você vai colocar aqui, eu já tinha começado a fazer uma pesquisa antes de começar o vídeo, você pode simplesmente ir na barra de pesquisa do Google, certo? Você vai na barra de pesquisa do Google e você vai colocar Google Flights. Ou você vai colocar google.com/flights, tá? Como voo em inglês. Então, aqui eu estou com o meu navegador em francês, mas eu vou mudar a língua aqui embaixo. Caso você esteja em outro país ou você queira ver qual é o preço geral em outra moeda, você pode mudar aqui, tá? Já estou ensinando aqui como é que funciona. Eu vou colocar português para ficar mais fácil para você que está assistindo esse vídeo. E aqui dá para ver que a moeda está euro. Eu vou colocar real para a gente começar, tá? Mas se você quiser fazer todo o comparativo com base no euro, você também pode fazer no Google Flights e nos outros sites que eu vou mostrar. Então, o Google Flights é o que eu mais gosto de começar, porque geralmente é o que mais abrange companhias aéreas e possibilidades diferentes. Então, é ele que vai trazer uma pesquisa um pouco mais refinada, por mais que às vezes não seja tão interessante as opções mais baratas, eu já vou dizer por quê. Então, vamos lá. Ele colocou Rennes porque ele viu que é a minha localização. Mas a primeira coisa que você vai fazer você vai escolher aqui se a passagem é de ida e volta, se a passagem é de só ida ou se a passagem é de várias cidades. Quando é que é interessante você fazer várias cidades? É quando você for chegar por uma cidade e ir embora por outra. Por exemplo, se você for fazer um voo que você quer chegar por Paris, mas você vai viajar a França inteira e você quer chegar até o sul da França e até Bordeaux, até Marseille. Não faz sentido você chegar em Marseille e depois, só para pagar seu voo, ter que subir a França todinha para pegar um voo em Paris. Você perderia tempo e dinheiro tendo que pagar outro voo interno ou tendo que pagar um trem. Então, o que a gente recomenda é que você
Se for o caso de você fazer várias cidades que são longe uma da outra, é você fazer esse percurso de várias cidades. Por exemplo, se você conhecer o norte e o sul da França, certo? Então, você faz várias cidades. Só ida é quando você vai fazer uma passagem só ida e ida. Eu não recomendo que você faça isso, porque, como a gente já viu aqui no curso, você precisa apresentar a sua passagem de volta na hora de entrar, de fazer o seu controle de passaporte, tá? Para entrar na França. Então, ou você vai colocar ida e volta, ou você vai colocar várias cidades. Vamos no mais simples, que é ida e volta. Em seguida, você vai preencher os locais de embarque e desembarque. Vamos supor que eu estou saindo de Recife, minha cidade natal, e eu estou indo para Paris. Opa, Paris. E aqui você vai colocar as datas. Vamos supor que eu vou colocar aqui setembro, 14. Aqui você já vê, quando eu começo a escolher as datas, ele já vai me mostrar os preços. Quando aparece aqui de verde, quer dizer que esses são os dias mais baratos para passar esse período. Isso aqui é o preço total da passagem, ida e volta. Então, eu estava pensando em voltar no dia 22, mas, poxa, no dia 20 está muito mais barato, tá? Praticamente R$ 700 mais barato. Aí você pode ir vendo em função. Você pode mudar a data de ida, clicar aqui no 12 para ver se o preço fica mais interessante. E assim você vai brincando com essas datas, tá? Aqui dá para ver até 4.900, conseguir um pouquinho mais barato. E você ir fazendo dessa forma, antes de você marcar as suas férias, para você pegar o preço de voo mais interessante. Aqui eu coloquei para uma pessoa só, mas você pode colocar adultos, crianças de 2 a 11 anos, crianças no assento e crianças de colo. Criança de colo geralmente não paga, tá? Depende da companhia aérea. E aqui você escolhe a classe econômica, econômica premium, executiva ou primeira classe. Depois de ter feito isso, pesquisar. E é aqui a gente vai começar a brincadeira. É aqui que vai começar a aparecer as diferentes possibilidades de voo, certo? O que é que a gente faz? Como eu já falei, o que é que eu faço? Eu estou dizendo, você vai começar aqui procurando. A gente viaja muito entre França e Brasil e entre vários outros países. A gente já fez até uma volta ao mundo em 2018, então a gente sabe o que é procurar cascavelhar por passagem de avião barato e interessante. Então, primeiro passo para você fazer é o que eu já falei, é você ir atrás, pesquisar e comparar através dos comparadores de preço. Só existe o Google Flights? Não. Existe também, por exemplo, o Skyscanner. O Skyscanner, eu coloquei aqui Recife e Paris também. E o que é interessante do Skyscanner é que ele mostra, tá vendo? O verdinho são os dias mais baratos, amarelo, os dias mais ou menos, e vermelho, os dias mais caros para a classe econômica por pessoa. Então, você pode simplesmente abrir aqui o calendário, tá? Você colocou de, para, e aqui quando você vai escolher a data, você vai atrás dos momentos mais baratos para fazer a sua ida e volta, tá? E aqui também tem o decolar.com, que é muito conhecido no Brasil. O funcionamento de todos são bem parecidos. O que eu acho melhor para você começar é o Google Flights, como eu já falei, que é o mais completo. E aí, depois de a gente fazer isso, a gente vai comprar no site da companhia aérea. Por que não vai comprar direto através do comparador de voos? Simplesmente porque quando você compra através do comparador de voos, isso é considerado como uma agência, como se você estivesse comprando o seu voo através de uma agência de turismo. Então, para você alterar, para você pedir serviços especiais, como, por exemplo, pedir comida vegana, vegetariana na hora do seu voo, ou para você cancelar, mudar a data, mudar o horário da sua passagem, fica tudo muito mais complicado quando você compra através de uma agência de viagem ou através dos comparadores de preço. Então, o ideal é você usar o comparador só para comparar e depois entrar no site da companhia aérea para comprar. Isso foi a dica Bon Voyage, tá? Uma outra dica que eu queria dar aqui para você, eu vou colocar aqui, dica Bon Voyage. Uma outra dica que eu queria dar para você é que você vai observar que em alguns períodos de ano, aqui como você dá para ver no Skyscanner, o final de semana sai mais caro. Por exemplo, pode ver, aqui nessa semana de junho, tudo isso aqui está amarelinho, quando chega no fim de semana, pum, vermelho mais caro. Aqui também, mais caro. Claro que isso não é uma regra, mas é interessante você observar e comparar. Se você estiver viajando num sábado ou no domingo, faz a pesquisa, vê se você consegue um preço mais barato durante a semana. E se você conseguir viajar durante a semana, às vezes é mais interessante. Além de que durante o final de semana, muitas vezes os aeroportos estão mais lotados e tudo demora muito mais. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui no Google Flights para a gente continuar
vendo a nossa busca. Então, outra dica que eu queria dar, antes de a gente passar para a próxima etapa, é que ao visitar várias capitais, como eu já falei, por exemplo, você vai visitar Paris e você vai visitar Marseille. São cidades que são longe uma da outra. Então, em vez de você botar ida e volta por Paris, aqui como a gente colocou ida e volta, eu recomendo que você faça a busca primeiro várias cidades de Recife para Paris e depois você vai botar Marseille para Recife, tá? A volta. Você vê o preço dessas várias cidades e depois você vai procurar só ida, Recife, Paris e depois de novo só ida, Marseille, Recife. Por quê? Muitas vezes, eu estou dizendo isso assim, com muita tranquilidade, porque várias vezes eu vou para o Brasil, eu entro por Recife e volto por Brasília, ou eu chego aqui na França, eu entro por uma cidade no sul e volto por Paris. Muitas vezes, eu diria 90% das vezes, vai sair muito mais barato você comprar as duas pernas diferentes, separadamente. Por exemplo, comprar só ida Recife-Paris e depois comprar separado só ida Marseille-Recife. Porque geralmente as companhias aéreas cobram como se fosse uma taxa. Ah, você não está indo e voltando pela mesma cidade, então eu vou cobrar mais caro porque você está entrando por uma cidade e saindo por outra, enquanto que isso não faz o mínimo sentido. Então, se você entrar por uma cidade e sair por outra aqui na França, eu recomendo que você faça esse comparativo entre várias cidades e só a ida dos dois trechos. Beleza. Então, agora que eu fiz isso aqui, coloquei tudo isso, eu vou filtrar os resultados. Você pode filtrar os resultados escolhendo o número de escalas. Como é que eu faço isso, Roberta? Eu estou vendo aqui, ó, o número de paradas, tá? E aí você pode simplesmente aqui, ó, tá vendo os filtros? Tudo isso aqui é filtro. Então eu posso pegar aqui escalas. Qualquer número de paradas, não, eu não quero. Somente 100 paradas, opa, não tem voo direto saindo de Recife para Paris. Uma parada ou menos, eu não quero fazer mais de 2 paradas. E aí você já vai ver que vai diminuir aqui a quantidade de voos disponíveis, tá? Eu coloquei limpar para você ver novamente aqui a diferença. Aqui ele separa por melhores voos. Você também pode separar por ordem crescente de preço, certo? Aqui todos os preços. Você pode diminuir, dizer qual é o preço máximo. Eu não quero pagar mais de 7 mil reais na minha passagem. Ele vai mostrar todas as passagens com menos de 7 mil reais. Bagagens. Eu quero ter ou não. Bagagem de mão, outras opções de bagagens. Você pode colocar aqui e ver se isso vai alterar em alguma coisa no preço. E aqui também companhias aéreas, se você tiver preferência por alguma companhia aérea. Primeiro, todas as companhias aéreas, o que é mais conhecido são essas dessas redes aqui. Então, eu recomendo que você marque essas 3 redes, Star Alliance, SkyTeam e OneWorld, tá? Aqui, praticamente, você vai pagar todos os voos saindo do Brasil e entrando na Europa. E aqui você também pode ver os horários. Qual é o horário que você quer sair? Ah, eu vou sair depois do trabalho. Então, não dá, obrigatoriamente, para eu viajar, por exemplo, 16 horas, por mais que seja mais barato. Então, você faz aqui a seleção para sair a partir das 20 horas o voo saindo. Aí aqui ele vai diminuir ainda mais as opções. Então, você vai brincando com isso aqui de acordo com a sua realidade. Emissões. Qualquer emissão, apenas com menos emissões. Isso aqui é emissão de carbono, certo? Então, todo voo tem emissão altíssima de carbono. Viajar de avião é basicamente a forma mais poluente de viajar. Então, provavelmente isso aqui não vai fazer muita diferença. Aeroporto de conexão, você pode escolher qual é o aeroporto que você vai fazer conexão. Ah, eu vou talvez querer fazer uma conexão mais longa em Amsterdã, quero conhecer Amsterdã. Não, eu prefiro ir para Barcelona. Prefiro, em vez de fazer uma escala na Europa antes, fazer uma escala em BH, porque eu tenho amigos lá, tenho família, vou passar um tempo lá e depois eu vou direto para Paris. Enfim, você vê aqui quais são as opções. Se tiver algum que não interessa você, por exemplo, Tel Aviv, gente, não tem nada a ver. Você vai para Israel para voltar, não faz sentido. E aí você pode ir partindo aqui, né, as coisas, tirando as opções que não fazem sentido para você. E duração do voo, porque muitas vezes os voos mais baratos são voos que demoram muitas horas. Pode ver esse aqui. Nossa, que preço tão interessante. R$ 5.400, passagem ida e volta. Olha a diferença em relação aos outros. Cara, só que é 34 horas de viagem. Aí você precisa observar, tá dizendo aqui que a escala demora 24 horas em Lisboa. Opa, tá bom, 34 horas de viagem, mas será que não vale a pena? Eu tô pagando mais barato. Incluso, eu tenho 24 horas em Lisboa, eu tenho um dia inteiro em Lisboa.
Então, às vezes, às vezes mais demoradas podem valer a pena. Aí você abre aqui para dar uma olhada no que é que tem dentro desse voo. Beleza, eu saio de Recife e eu tenho 7 horas e meia e é durante a noite. Ele avisa que é um voo noturno. Tem gente que não consegue dormir dentro do avião, por isso que eles avisam. Tem gente que prefere só viajar de dia. Não é o meu caso, eu durmo tranquilamente. Então você vai chegar em Lisboa às 9h50 e você vai passar 24 horas e 35 minutos em Lisboa e só viaja no dia seguinte para Paris. Eu acho que essa passagem vale muito a pena, se você está afim de conhecer Lisboa ou de dar uma passadinha em Lisboa. Tá bem mais barato do que as outras, mais de R$ 500, tá R$ 700 de diferença, 800 quase, e você ainda ganha um dia em Lisboa praticamente de graça. Claro que você vai pagar o seu hotel lá, mas a parada você não vai pagar nada mais por isso. Então, isso aqui é o uso dos filtros. Uma outra forma de você usar os filtros é você fazer aqui no calendário, tá? Eu recomendo que você dê uma olhada no calendário, porque é aquela questão de ver quais são os dias mais baratos. Pode ver que eu escolhi sair na terça-feira, dia 12 de setembro, e voltar na quarta, dia 20. Mas se eu viajar na segunda, eu pago R$ 100 a menos, R$ 180 a menos. Então, talvez valha a pena. Então, é muito interessante você ver essa questão das datas, para você ver se tem a combinação de data mais interessante para você pagar um voo mais barato no Google Flights. O gráfico de preço funciona de forma muito similar. Você vai ver o gráfico dos preços mais altos e aqui você vai ver que tem preços mais baixos, tá? Ou valor desconhecido, dá para ver preço desconhecido. Dá para ver que o que eu selecionei aqui, a barrinha está uma das mais baixas possíveis. Eu estou olhando para a lateral, porque eu estou olhando aqui o gráfico de preços na outra tela, tá, gente? É porque eu não estou olhando para você. Então, eu recomendo que você dê uma olhada antes de você escolher o voo aqui no calendário e no gráfico de preços para ver que você realmente está escolhendo a opção mais barata. Outra coisa que você precisa fazer eu esqueci de colocar aqui, filtros de resultados, que foi o que a gente acabou de fazer. Outra coisa muito importante que você deve observar, que eu já comecei a falar aqui nos filtros, é em relação a companhias aéreas. Se você vir um voo que é realmente muito barato, eu vou colocar aqui, selecionar todas as companhias aéreas. Se você vir um voo que é realmente muito barato, mas que você nunca ouviu falar da companhia aérea, primeiro, haja com desconfiança. Faça uma pesquisa sobre a companhia aérea. Veja se ela já teve problema grave. Veja se ela já teve alguma questão de cancelar e não reembolsar. Se tem atraso de voos. Qual é a reputação dessa companhia aérea? Já aconteceu com a gente quando a gente foi viajar pelo mundo. De, por exemplo, querer viajar para a Ásia. Gente, a gente viu umas passagens assim que estavam 5 vezes mais baratas do que as outras companhias que a gente conhecia. Quando a gente foi ver a reputação dessa companhia aérea, cancelava sempre os voos. As pessoas estavam há mais de 3 anos tentando reembolso, não conseguiram reembolso do valor da passagem, deixaram passageiros abandonados num aeroporto e não quiseram deixar o passageiro embarcar. Então, é muito importante que você pesquise sobre a companhia aérea. Vai ser raro isso acontecer quando você vier para a França, mas eu prefiro dizer, porque sempre tem novas companhias aéreas surgindo e, às vezes, tem uma companhia low cost que vai caber aqui quando você for precisar fazer um trajeto de voo interno dentro da França. Então, fica de olho a companhias low cost, como, por exemplo, Ryanair. O preço é barato, mas o serviço realmente vale o preço que foi pago. É um serviço realmente mequetrefe e bem ruinzinho. Então, presta atenção na companhia aérea. Fica atento também quais são os serviços propostos para o preço. O que é que está incluso nesse preço? Você tem bagagem, você tem como escolher o seu assento, você tem como escolher a sua refeição especial. Então, presta atenção nisso. Se você não liga para nada disso e não precisa de nenhuma opção, pega o voo mais barato mesmo. Mas é muito importante que você fique de olho nisso, principalmente em relação à bagagem, porque às vezes você pega um voo que é mais barato e aí quando vê tem que pagar uma fortuna para levar uma bagagem mais volumosa. E não é isso que você quer. Se você quer estar viajando no inverno ou realmente você tem o hábito de trazer muitas roupas ou voltar com muitos presentes para o Brasil, presta atenção para você não acabar pagando taxas à toa e que você não precisa também. Então, vamos lá. Número 4, presta atenção na duração das escalas. Eu já falei um pouco sobre isso. Às vezes, a escala é muito longa, como eu falei, mas pode ser que seja interessante. Então, é bom você ver, como esse voo aqui que a gente viu, que eu passo 24 horas em Lisboa. Eu, pessoalmente, adoro Lisboa. Então, não foi esse não, foi o outro. Eu adoro Lisboa, foi esse aqui.
Eu adoro Lisboa, então, pessoalmente, eu gostaria de pegar esse voo para passar 24 horas em Lisboa. Eu acho uma boa pedida. Acho melhor, por exemplo, do que esse, passar, que vai passar 13 horas em São Paulo. Ainda por cima, sendo uma parada noturna, ou seja, eu vou passar a madrugada em São Paulo. Para mim, não valeria a pena isso. Então, você precisa começar a dar uma olhada nas escalas, e não é só a escala longa que pode causar problema, certo? A escala longa, você vai ter que passar a noite no hotel, fazer refeições no aeroporto, às vezes você não está afim de pagar o hotel a mais. Só que a escala muito curta também é extremamente problemática. Por quê? Essa aqui, por exemplo, é 3 horas e 50 em Guarulhos. Eu acho ok. Mas às vezes você consegue uma passagem barata, que é uma passagem que tem 1 hora e meia de escala em Lisboa, por exemplo, pela TAP. Atenção, escalas muito curtas vão fazer você perder o seu segundo voo, muito provavelmente. Principalmente em aeroportos grandes, porque você tem o tempo de sair do avião. Você não vai ser o primeiro a sair do avião. Você tem que esperar todos os passageiros para sair. Você tem que procurar o outro portão de embarque. Você tem que passar muitas vezes, se for chegando em Lisboa, por exemplo, você tem que passar pelo controle de passaporte de entrada na Europa, porque é o primeiro lugar que você chegou na zona Schengen. Tudo isso precisa ser levado em conta. E eu vou dizer uma coisa com tranquilidade para vocês. Para o aeroporto de Lisboa, se você estiver fazendo escala por Lisboa, ou, por exemplo, no aeroporto grande, como o aeroporto de Munique, o aeroporto de Madrid, o aeroporto de Amsterdã, não pegue escalas de menos de 2 horas e meia, porque é provável que você acabe perdendo o seu voo, ou que você não perca o voo, mas que para não perder seja muito estresse. Então, presta atenção em relação a isso. Às vezes também tem um pouco de atraso do seu voo que está chegando na Europa. Imagina, você atrasa meia hora e não consegue pegar o outro voo. Não vale a pena. Então, eu geralmente, 2 horas e meia eu já acho curto. Eu pego escalas de pelo menos 3 horas. Dá tempo de você sair tranquilamente do avião, de você fazer uma refeição, ir no banheiro, lavar seu rosto, ajeitar sua bolsa, começar a dar uma olhada como é o percurso que você vai fazer para chegar no hotel na próxima parada, mandar uma mensagem para a família, para os amigos, para dizer que chegou bem na primeira parada. Então, 3 horas para mim seria o ideal. Essa é a minha dica. Vamos lá para a próxima etapa. Verifique o trajeto da sua bagagem. Isso às vezes pode parecer óbvio, mas é muito importante lembrar que se você fizer uma reserva que envolve companhias diferentes, principalmente se você comprar diretamente no comparador de preços, que eu não recomendo, certo? Às vezes você vai ter uma passagem, não é o caso dessa que eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Às vezes você vai ter percursos com muitas, aqui, por exemplo, Gol e Air France, tá? Você vai ter o primeiro trajeto Recife-São Paulo é com a Gol e o segundo trajeto é São Paulo-Charles de Gaulle. Presta atenção se a bagagem é enviada direto desde Recife até Paris, ou se você vai ter que tirar sua bagagem em São Paulo. Porque imagina só, você acaba perdendo o voo, porque ainda teve que esperar a bagagem, passar no controle da alfândega e tudo isso com a sua bagagem, e ter esse estresse inteiro. Então, presta muita atenção nisso. Caso você não consiga ter essa informação aqui, pergunte no balcão de check-in, quando você fazer o check-in do seu voo, certo? Então, outra coisa que é importante você ver isso, porque se você perder, por exemplo, essa escala, peguei esse voo, cheguei em São Paulo e acabei perdendo a escala, você vai ter que pagar sozinho, arcar sozinho com os custos de ter que ir atrás da sua mala. Então, presta atenção nisso. Inclusive, aqui, bagagem despachada mediante pagamento adicional, ou seja, você só tem bagagem de mão nesse valor. Tarifa não reembolsável, os tributos podem ser reembolsados. Alterações de passagem cobradas separadamente, condições de tarifas e bagagens dependem do voo de volta. Então, presta atenção nisso aqui. E aqui também tem, na lateral, algumas informações sobre o voo. Espaço das pernas dentro da média, às vezes tem um lugar que é bem apertado. Para fazer voo longo não vale a pena. Wi-Fi disponível cobrado à parte. USB no assento, vídeo sob demanda e aqui as emissões de carbono. Então, fica sempre de olho em todas essas informações, dá uma lida com cuidado.
Aqui, ó, espaço dentro da média, 79 centímetros. Aqui é 76, opa, menos espaço. Aqui no voo internacional, um pouco melhor. Então, fica de olho em todas essas opções para você ter um voo mais confortável e não ter nenhum estresse em cima da hora. O próximo, já falei, é verificar os critérios de bagagem, quais são as dimensões permitidas para seu voo, quais são os objetos que você pode ou não levar na cabine, se você está viajando com companhias diferentes, se a sua mala vai direto, se você pode tirar sua mala no meio do caminho, como, por exemplo, é o caso da escala longa em Lisboa. Talvez você queira tirar a mala. Nesse caso da escala longa em Lisboa, eu recomendaria que você não tirasse a mala, que você mandasse a sua mala direto para Paris, para você não ter estresse de tirar a mala, ter que fazer de novo o despacho da bagagem e tudo. Coloca as coisas que você precisa na bagagem de mão para passar esse dia em Lisboa. Que aí você não tem estresse, a sua mala vai direto para Paris e você só usa a sua bagagem de mão. Então, isso é em relação ao que eu tinha para falar para as bagagens. Sétima dica, reservar seu voo com antecedência, obviamente. Quanto antes você começa a se preparar, mais você vai ter a possibilidade de ver quais são as passagens baratas. Se eu estou aqui em abril para viajar no fim dessa semana, tá tudo caro já. Tá tudo já praticamente bucado. Então, tenta comprar com pelo menos 3 meses de antecedência para ter preços mais interessantes e mais possibilidades de você ter mais conforto no seu voo também. A oitava dica que eu quero dar aqui é você fazer o check-in no tempo certo. Quando a sua data de embarque estiver chegando, faça o check-in pela internet o quanto antes, porque aí você vai poder escolher o seu assento, se você tiver essa opção no valor da sua passagem. Você vai poder escolher, por exemplo, uma refeição especial. No meu caso, eu sou vegana, então você precisa fazer essa escolha com pelo menos 48 horas antes do voo. Ou, por exemplo, pedir uma bagagem extra, se você esqueceu, está levando um carrinho de bebê, ou está precisando levar uma mala a mais, está precisando de alguma coisa a mais. É melhor você fazer tudo isso na hora do check-in, porque eles cobram muito mais caro, ou às vezes nem deixam você escolher certas opções na hora de você fazer o despacho da bagagem no aeroporto. Geralmente, o check-in é disponibilizado entre 48 horas e 24 horas antes do seu voo. Depende da companhia aérea. Então, essas foram as dicas que eu tinha para dar a respeito da compra da passagem. Eu sei muita informação, muita informação. Como eu falei, só aqui para a gente dar um resuminho, faz a busca aqui no comparador de preço e depois, a passagem mais interessante que eu encontrei foi pela Latam. Vai no site da Latam, então, e compra diretamente no site da Latam, porque você vai ter mais opções, vai ser mais fácil de você tanto pegar os melhores serviços, né, serviços extras, como se por acaso você quiser cancelar a sua viagem ou mudar a data, mudar o horário. É muito mais fácil quando você compra diretamente na companhia aérea do que quando você compra através de uma agência ou de um comparador de preços. Então é isso, espero que você tenha aprendido muito para comprar a sua passagem de avião. E se você quiser realmente um passo a passo prático para organizar sua viagem dos sonhos na França, eu recomendo que você aperte no izinho para receber todas as informações do Bon Voyage, o curso prático para você bolar a sua viagem na paz, sem perrengue, para a França. Eu vou aproveitar para te mostrar aqui rapidamente um pouco do curso, como é que o curso parece, e para você ter noção do que é que tem dentro desse curso. Primeiro, claro, a gente faz a apresentação do curso, você vai ter um módulo de tudo que você precisa saber antes de viajar, qual região da França escolher, a gente tem vídeos sobre todas as regiões da França, o que fazer para entrar na França, todos os detalhes administrativos, tudo que você precisa organizar para não ter perrengue, como fazer suas reservas sem medo, reservas de trem, aluguel de carro, reserva de passagem de avião, como você viu aqui hoje, que foi um trecho do curso, como encontrar uma boa hospedagem na França, você vai ter aqui todos os tipos de hospedagem diferente, todos os detalhes, sites, como encontrar, você tem tudo aqui, os meios de transporte que você deve usar dentro da França, dentro das cidades, como fazer, como degustar gastronomia francesa como local, como, por exemplo, como fugir dos restaurantes pega turistas e realmente encontrar os restaurantes excelentes que são realmente frequentados pelos franceses que gostam de gastronomia. Como fazer compras na França, vários detalhes sobre duty free, por exemplo, e como economizar, como pagar suas compras, como fazer ligações e usar a internet na França, informações essenciais
para problemas de saúde e situações de emergência, dicas para uma viagem fora do comum e também uma aula de francês da vida real para você usar na sua viagem. Enfim, dá para perceber que o curso Bon Voyage é realmente extremamente completo para você que quer realmente ter uma experiência autêntica aqui na França, seja essa viagem a sua primeira aqui para a França ou não. Muitas vezes a gente faz uma primeira viagem, uma segunda viagem e sente que está faltando aquele gostinho realmente francês. Ou a gente veio a primeira vez com uma agência de viagens, com um grupo de amigos que queria fazer programas mais turistões. Então, pouco importa se é a sua primeira viagem ou não, se você quer realmente ter uma experiência francesa de verdade e mergulhar na vida francesa na sua viagem aqui, o Bon Voyage é para você. Então, aperta no izinho, faça a sua pré-inscrição e a gente se vê lá no Bon Voyage no dia 19 de junho, com condições especiais, porque essa é a primeiríssima turma que a gente abre para fora dos nossos alunos, porque quem já é nosso aluno já teve a oportunidade de entrar no curso antes. Então, a gente se vê lá no dia 19 de junho. À bientôt! Salut!